Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Lidera Mais podcast aqui na Notes TV. Com você que nós crescemos juntos. Bora avançar para mais um episódio. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que já vou trazer aqui para você. Mas antes da gente ir para o nosso objetivo aqui, que é entregar conteúdo para você, como que nós crescemos no nosso canal e como que o conteúdo também, né, o YouTube, ele sugere nosso conteúdo para mais pessoas. É quando você se interage conosco, através de você apertando aquele aí, o joinha da positividade, você também deixando aí os seus comentários ou perguntas para que a sua pergunta ela possa ser aqui abordada em algum dos nossos episódios. Então, colabore conosco também aí, fazendo aí o seu joinha e deixando o seu comentário aí. Hoje eu recebo a Mary Ellen aqui para nós vamos falar assim, nós vamos abordar aqui sobre o assunto, sobre como que a inteligência emocional pode te ajudar na sua liderança e na sua gestão. Quero dar boas-vindas aqui, Mary Ellen, seja bem-vinda, quero te agradecer você por sua disponibilidade, poder estar aqui conosco, né? Eu falo o seguinte, sempre que eu falo com os meus convidados aqui é o seguinte, a maior moeda que tem não é o real, nem o euro, nem o dólar, né? A maior moeda que nós temos é o tempo. Quero te agradecer você por você ter disponibilizado aí um pouco do seu tempo para poder contribuir com o nosso podcast aqui e também com os nossos aqui ouvintes, nossos seguidores que vai aqui também acompanhar esse episódio. Quero te dar as boas-vindas e quero te pedir que você se apresente, fala quem que é a Marielle, como que você atua, sinta-se em casa e fique à vontade, tá bom? Perfeito, para mim é uma alegria, né, estar aqui, principalmente que eu já sou sua fã e você sabe, a gente se conectou aí numa mentoria, a gente está sempre investindo e eu agradeço aí o convite desde já, que eu vejo que só tem pessoas de peso que vêm aqui nesse podcast e para mim é uma alegria muito grande estar por aqui. Então, estou nesse mercado, né, atuante, praticante desse mercado de desenvolvimento humano desde 2016, quando fiz minha primeira formação ali em coaching. E aí hoje eu atuo aqui em Brasília, né, com empresas, já são mais de 20 turmas formadas. Também tem um escritório aqui bem próximo aqui desse estúdio, aqui no Brasília Trade Center, onde eu faço esses atendimentos individuais, né, tanto como terapeuta, como mentora. E já dei algumas palestras também em órgãos públicos aqui em Brasília, fiz algumas viagens já também palestrando, né, fiz algumas viagens. E hoje, né, meu maior objetivo é continuar nesse mercado, né, de treinar pessoas, desenvolver pessoas, principalmente com aquilo que eu mais me identifico hoje, que é a inteligência emocional. Também estou formando aí em psicologia para trabalhar ainda mais o comportamento humano, então eu sou uma eterna apaixonada aí por esse mercado de treinar pessoas, desenvolver pessoas com as ferramentas do coach, com as ferramentas da psicologia e principalmente, né, eu não escondo isso, mas quem me conhece sabe, quem me segue nas redes sociais sabe, eu sou cristã e também me posiciono a respeito da minha fé, não tenho problema nenhum com isso também. Ah, que show, Mary. E assim, a gente pode chamar de Mary? Mary. Olha só, e assim, sempre eu pergunto sobre a jornada, né? Hoje você está nessa sua jornada, você está nesse ápice, mas como que foi a sua autodescoberta até você fazer aquilo que você faz, você ter a certeza mais ainda da sua entrega, dos seus objetivos? Como que foi a sua jornada até aqui? Perfeito, eu costumo dizer que todo mundo tem uma história para contar, né? Tem, e eu não seria diferente. Exato. Então eu vejo que hoje tudo que eu faço ali começou em 2011, quando eu entrei, né, como membro de uma igreja e começou o meu laboratório foi ali. Comecei participando desses cultos nos lares, a gente tem um termo chamado célula, né, que a gente e faz esses cultos nos lares, e foi quando eu fui desafiada ali para fazer um quebra-gelo, que é uma dinâmica em grupo ali. E aí foi quando eu lembro que a outra líder, né, dessa célula falou, Mary, semana que vem você que vai trazer o quebra-gelo. Mary, semana que vem você que vai trazer o lanche. Aí começaram a me dar tarefas ali. E a gente fala que eu fui destravando nessa questão de falar com pessoas, de, né, vencer ali a timidez, essa questão de se posicionar, essa questão de se comunicar. Então, hoje tudo, né, que eu aprendi ali, o início foi a igreja em 2011. Então, eu comecei liderando dentro da igreja e aí depois assumi liderança de jovens, liderança de casais e fui fazendo tudo que tinha para fazer ali naquele pequeno grupo ali que eu participei. Fiquei lá durante 12 anos nessa igreja, tudo que eu aprendi foi lá. E, inclusive, esses treinamentos que eu dou hoje, minha primeira turma, né, as cobaias, né, foram os irmãos da igreja.
E eu lembro que assim que eu fiz o curso de formação, eu cheguei no pastor e falei, pastor, eu acabei de fazer um curso muito bom, que vai ser muito bom aqui para os líderes da igreja. Pastor, tem umas ferramentas muito boas, que vai ser muito bom para a liderança. E graças a Deus, Deus tocou no coração dele ali, que ele, não, pode trazer, Mary e tal. E aí eu lembro que eu fui e fiz no Word mesmo ali, né? Botei algumas ferramentas, imprimi, falei, pastor, cobra dos líderes aqui só a questão da impressão, né? Ele botou numa gráfica, e aí eu tinha acabado de sair do curso de formação, fiz network lá durante esse curso de formação, pedi para alguns colegas que eu me conectei. Falei, gente, vocês me ajudam a uma imersão lá na minha igreja para os líderes lá, 3 dias, vamos fazer sexta, sábado, domingo. E aí esses 3 amigos toparam. E foi quando eu comecei a atuar, né, como palestrante, como treinadora comportamental. Que bacana, e assim, eu me vi na sua história, né? Aqui nos bastidores a gente estava conversando um pouco sobre, né? Sim. E assim, eu gosto muito disso. E eu falo assim, a igreja é um centro de treinamentos que Verdade. prepara homens e mulheres não só para servir ali dentro do corpo, mas também dentro da sociedade. Né? E quando nós temos essa autodescoberta, né? Quando nós descobrimos nisso, eu também sou fruto disso, de líderes, de pastores que acreditaram em mim, às vezes até Verdade. investiram realmente, né? E Exato. poder realmente potencializar o nosso chamado, né? Essa nossa chamada, esse nosso propósito, e como que você se vê nisso hoje, fazendo isso e olhando lá para trás. Verdade. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso, né? E eu agradeço a Deus que teve alguém lá atrás que incentivou, né, que acreditou, que desenvolveu habilidades que eu nem sabia que eu tinha, né? Que é essa questão de treinar pessoas, liderar, palestrar, pregar, ministrar. Então, o berço mesmo, o laboratório foi a igreja. Ah, que bacana. Eu também, eu tenho vários vídeos que eu agradeço aos meus pastores por isso, sabe? Porque às vezes eles viram em mim o que eu não via, né? Verdade. Então, e quando você está num ambiente que, esse ambiente de poder, sempre você não vê a pessoa como ela é, mas você sempre vai ver como que ela pode se tornar. Então daí você começa a investir a vida na vida, né? Através do discipulado, a célula é muito disso, né? Sim, Então a igreja é muito disso. É de você querer que a pessoa ela seja melhor do que ela é hoje. Entendeu? Então verdade. aí você realmente investe com amor e claro que hoje a gente tem ferramentas, então foi isso. Você estava lá com essa atuação, com esse chamado e adquiriu ferramentas para que pudesse potencializar muito isso ainda aí. E sim, você foi lá e fez. E hoje você fala muito sobre essa inteligência emocional, que é o assunto que nós vamos trabalhar aqui hoje, né? Perfeito. A inteligência emocional. Por que você decidiu falar mais sobre a inteligência emocional? Porque eu não tinha, né, zero inteligência emocional. Quando eu realmente caí nesse mercado, né, nesse mundo da inteligência emocional, foi literalmente de paraquedas. 2015, dezembro de 2015, eu fui demitida da empresa, a última empresa que eu trabalhei em formato CLT, antes de virar empresária, empreendedora. Assim que eu recebi essa demissão, hoje eu entendo, né, que a gente tem duas posturas. Ou você se faz de vítima e coloca a culpa na crise, no chefe que não te valoriza, na empresa que não é boa, ou você realmente tira o aprendizado, se questiona, pergunta para Deus o que você tem que aprender com essa situação. E foi quando eu recebi essa demissão. Até então, todos os outros empregos que eu havia passado, eu que pedi para sair, porque eu ia para algo melhor, e esse para mim foi um baque, né? Eu realmente achava que eu era muito boa naquilo que eu fazia. E quando eu olho para trás hoje, eu falo, nossa, eu realmente era uma profissional medíocre, eu já não estava mais dando o meu melhor, não estava mais vestindo a camisa da empresa, eu realmente estava envergonhando ali, até mesmo o nome de Deus, né? Porque desde sempre eu já era cristã, já enquanto trabalhei durante 4 anos nessa empresa. E, ou seja, os frutos disso foi eu colhi a demissão, né? Então, uma funcionária medíocre que lá na frente colheu essa demissão. Mas até então eu não sabia o que era inteligência emocional, não entendia nada disso. E aí cheguei em casa contando aquela história, né, para os meus pais, morava com os meus pais ainda não era casada. Ah, a empresa está em crise, né? O Brasil era aquela crise econômica de 2015, né? Então eu realmente dei essa desculpa de que o Brasil estava em crise, mas para minha surpresa, um mês depois eu vi que já tinha outra pessoa fazendo aquilo que eu fazia e provavelmente, né, muito melhor do que o que eu estava fazendo. Então não havia crise na empresa. A crise era minha. E era Eita. a crise era de identidade, era uma crise realmente, né, de falta de inteligência emocional. E eu conheci através do método CIS, que é um método bem conhecido, é um curso, uma Sim. imersão, né, de um grande coach do Brasil,
que eu agradeço muito a ele, que foi quando eu conheci esse curso, e foi muito engraçada a história, porque quando uma amiga minha falou, amigo, vamos fazer um curso, tal, o cara é muito bom, vai vir aí, vai vir em Brasília, ele vai vir em abril, isso era dezembro, né, e eu desempregado, com o tempo sobrando agora, né, eu tava recebendo aquele seguro-desemprego, eu falei, amiga, vamos. E aí, na verdade, ela falou assim, amiga, eu descobri que é um curso aí de inteligência emocional, pra quem quer emagrecer e tal. E até então eu falei, eu não quero emagrecer, pra mim tá tudo certo, né? Agora eu quero arrumar um emprego. E aí eu lembrei da minha mãe, eu falei, minha mãe está um pouquinho acima do peso, esse curso vai ser bom pra ela. Nem entendia o que era, né, a inteligência emocional. Ela, amiga, é um curso bom, fulano de tal. E aí cheguei em casa pro meu irmão, falei, Marcel, vamos dar um curso pra minha mãe de presente, né? Um cara disse que é muito bom, o cara top do Brasil vai vir aí 3 dias. E era um curso na época, né, R$ 1.800, para quem tá desempregado era muito dinheiro. Sim. E aí ele falou, vamos, Mary, eu vou passar meu cartão aqui e você vai me pagando. E aí, ou seja, quando era para ser abril mesmo, já estaria pago o curso. Ele passou o cartão e eu falei, vamos fazer uma surpresa pra minha mãe, que o aniversário dela é em março, dia 20 de março a gente dá a surpresa pra ela, fala que a gente vai dar pra ela o curso, um presentaço, né, R$ 1.800, eu queria ganhar esse presente. Quando chega dia 20 de março para falar para minha mãe desse curso, de que a gente tinha dado para ela um curso de inteligência emocional, ela fechou o Que é coração isso? na hora. Eu não quero saber desse negócio de coach, não, de inteligência emocional. 3 dias de curso, imersão, eu não tenho tempo para isso, não. Não vou pedir dispensa do meu trabalho, e ela é servidora pública, né? Não vou pedir, não vou mexer na minha escala. Como é que vocês compram um presente e não me falam nada? E aí eu sei que, Eita. resumindo a história, né? Eu falei, Marcel, vou tentar lá agora, né? Descobrir quem é, que a gente comprou pela internet. A gente foi lá, eu fui lá na sede, né? E perguntei lá quem era o gerente do lugar, que eu queria ressarcir o curso, né? E aí esse cara, eu, né, agradeço muito a Deus também por ele, Luiz Paulo, na época ele era o diretor lá da Febracis, do local onde comprava o curso. Ele que, né, nunca me viu na vida. E eu tava lá aflita com a secretária, ela falou, você tem que ser só com, né, como você vai ter que falar com o dono e tal, o curso já era, né, faltando alguns dias pro curso. E aí ele fala, ele vira pra mim e fala, quando eu tô saindo, ela falou, vai ser muito difícil encontrar ele aqui, porque ele pouco vem aqui, que ele era um dos donos lá, né, mas pra ressarcir só com ele. E aí quando eu tô virando pra ir embora, ela, hoje é seu dia de sorte, ele acabou de chegar, e eu dou de cara com esse, né, até então gerente. E ele olha pra mim e fala, como que eu posso te ajudar hoje? Eu tô vendo o brilho de Deus no seu olhar, alguém que nunca tinha me visto na vida, né? E eu aflita, achando que eu e meu irmão tinha perdido esse dinheiro. Eu falei, é o seguinte, expliquei a situação, né? Compramos o curso pra minha mãe de presente, ela não quer ir. E ele calmamente olhou pra mim e falou, por que você não faz você esse curso? Eu não te conheço, não sei da sua história, mas faz o curso. Geralmente tem muita resistência mesmo para que esse curso, né? As pessoas geralmente não querem ir, não sabem o que é. Mas faz o seguinte: se até. Era 3 dias de curso, né? Vai na sexta-feira e se até sábado, meio-dia, você não gostar do curso, nada, você pode vir aqui, que eu sou o dono daqui, né? Meu nome é Luiz Paulo Machado e eu vou te devolver o dinheiro. E aí, né, ele plantou uma sementinha, eu falei, tudo bem, já tô desempregada, não tenho nada a perder. E aí, resumindo a história, eu descobri que esse curso não era para minha mãe, era para mim esse curso. Eu que precisava de inteligência emocional. E aí, nesses 3 dias, para mim foi tão impactante, para mim eu tive um encontro com Deus ali, comigo mesma. E aí que eu comecei a entender o que de fato é inteligência emocional. Foi quando eu mergulhei nesse mercado, 3 meses depois eu estava apostando todas as fichas para fazer o curso de formação mesmo em coach, foi quando eu fiz essa transição de carreira, né? Saí do formato CLT, eu falei, não, agora eu quero realmente empreender, eu quero viver disso, eu quero palestrar, eu quero dar cursos, eu quero trabalhar com isso, eu quero me capacitar para atender pessoas e fazer disso uma profissão, né? Que o dinheiro venha a ser só uma consequência. Porque, como eu falei, eu já fazia isso na igreja, né? De maneira ali aleatória, sem ferramentas, né? Só pelo poder de Deus mesmo e a palavra de Deus. Mas as ferramentas trouxeram, né, todo esse aprendizado. Que bacana. E assim, então lá, se a gente for pegar a jornada aí, né? Então você foi promovido ao mercado de trabalho, que é a demissão. A promoção ao mercado de trabalho e que o não para você ali te fez você crescer. Exato. Né? Então foi dali que você buscou, claro, que não foi da maneira, não foi uma jornada que você queria ou designar, tanto é que o presente nem foi o presente, a gente aprende outra coisa, a gente quer dar para a pessoa aquilo que a gente acha que vai ser legal para ela, não foi, aí você embarca em algo que você era desconhecido por você, mas que hoje valeu a pena para você. Exatamente. No fim das contas, quando você vai ver, a inteligência emocional não tem nada a ver com aquilo que eu achava que era, né? Para emagrecer. Para emagrecimento. Não, é outra coisa, é outro patamar, né? É outro nível. E essa inteligência emocional. E foi quando eu fui vendo
E geralmente nas palestras eu mostro ali dados, né? Hoje eu vejo, tem um dado bem recente, 2019 agora, que 90% dos casos de demissão já estão acontecendo por má conduta, né? Por falta de inteligência emocional. Você vê o tanto que isso é importante para as empresas, né? Não tem a ver só... Exato. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu, né, estudei nas empresas e acontece muito. Então tem uma máxima aí dentro da RH que as pessoas são contratadas, né, pelas habilidades técnicas que ela tem e são demitidas pelas falta de habilidades comportamentais ou falta de Exato. inteligência emocional. Então hoje, como que você vê a inteligência emocional? Não vou entrar nem na fase de liderança, mas a importância do ser humano desenvolver essa inteligência emocional. Perfeito. Primeiramente, a gente precisa entender o que de O que fato que é, é a né? inteligência emocional. Então, de forma simples, né, para que as pessoas entendam. Então, a inteligência emocional é essa habilidade de você se conhecer, saber os seus pontos fortes, saber onde é que você manda bem, o que você realmente te destaca no mercado, suas maiores habilidades, mas também ter essa autoconfiança de tal maneira que você sabe que você tem coisas boas, mas você também tem pontos de melhoria. Você também tem coisas que você precisa ou delegar, porque você não é bom em tudo, ou realmente entender que você vai ter que se capacitar um pouco mais. Então, ou seja, pontos de melhoria e pontos fortes. Então, essa passa por esse autoconhecimento. Então, a inteligência emocional não tem como eu desenvolver a minha inteligência emocional sem autoconhecimento. E aí vem a outra parte da inteligência emocional, que é essa habilidade de você saber se relacionar com todas as pessoas, saber tirar o melhor de si, também saber tirar o melhor do outro. É você saber agir certo, na hora certa, na intensidade certa. É quando você consegue ali desenvolver a sua melhor versão, seja em qualquer situação, você também desperta no outro a melhor versão dele. É quando É você muito. realmente veste ali, né, a sua verdadeira identidade. Eu li um livro, você falou, né? Quando a gente se descobre, acaba que a gente consegue também ajudar o outro a se descobrir. Eu li um livro que eu não lembro o nome do autor, que ele fala o seguinte: nós nunca seremos quem nós nascemos para ser se nós não conectarmos as pessoas que é necessário se conectar. Agora, para se conectar nesse ambiente, para se conectar a essas pessoas, nós precisamos estar no ambiente também que é necessário. Então, Sim, quando você se descobre, então você também consegue ajudar outras pessoas. Você diminui seu julgamento, né? E você acaba potencializando outras pessoas, porque as pessoas elas se desconhecem. é Elas não se verdade. conhecem, não é verdade? Exatamente. E aí é onde entra esse outro ponto, né? O que que a falta de inteligência emocional pode trazer no ambiente, né, empresarial, no ambiente pessoal também, né? Porque, igual você falou, não tem como a gente separar o pessoal do profissional. Você é o tempo inteiro ali, você desenvolve papéis, né, durante o dia. Mas se você não tiver inteligência, se você não tiver inteligência emocional, você destrói suas relações com as próprias mãos, você coloca tudo a perder, ainda que você seja muito competente naquilo que você faz. E quando a gente traz isso agora para a gente falou um pouco da descrição, um pouco da definição, né? Cada um, para que o nosso público está nos acompanhando, eles possam entender sobre essa importância da inteligência emocional. E nós vamos falar agora de liderança, nós vamos falar agora sobre gestores. Qual a importância desses líderes? Qual a importância para você desses gestores, deles desenvolverem realmente essa inteligência emocional? E isso eu acho que para a liderança ainda é ainda mais importante, por quê? Porque muitas vezes a gente é a pessoa certa que está no lugar errado, Top. ou a gente também está agindo errado com a pessoa certa. Então, às vezes, a gente precisa entender de perfil, ou seja, o líder ele precisa ser especialista em perfil comportamental. Hoje eu tenho visto isso. Ainda que a pessoa, você vê ali algumas capacidades técnicas nela, se você não desenvolver a habilidade emocional dela, ainda que ela tenha muita capacidade técnica, muita competência, muito cognitivo, muita inteligência, ela não vai conseguir desenvolver o pleno potencial dela. Eu costumo até brincar nas palestras, você vai virar um caminhão sem freio, você tá numa estrada com o seu carro, com o farol apagado, com o freio de mão puxado, você vai causar um acidente a qualquer hora. E esse é o cuidado que o líder ele tem que ter, de saber realmente ali agir certo, com a pessoa certa, saber incentivar, entender ali de perfil comportamental, para que você possa incentivar essa pessoa, e no contexto empresarial, para que você consiga fazer uma demissão de forma justa, para que você consiga entender quem que você pode promover, que essa pessoa vai dar bom retorno, quem que é aquela pessoa que você não adianta, né,
Ela não tá vestindo a camisa da empresa, não tá somando, esse realmente, né, é aquele funcionário medíocre, meia boca, que não faz nada, que se você apertar um pouquinho ele espana. Então, essa inteligência emocional, como eu dei esse dado no início, né? Ou seja, 90% dos casos de demissão é por falta de inteligência emocional e má conduta, seja dos líderes, dos gestores que estão à frente ali, ou seja dos próprios funcionários, dos próprios colaboradores. E eu creio muito nisso, que quando o líder ele se conhece, a inteligência emocional, como eu falei, ele precisa se conhecer de tal maneira que ele não vai levar nada pro lado pessoal. Ele vai saber ali realmente incentivar, demitir, delegar, acompanhar, supervisionar. Ou seja, o líder ele precisa primeiro se autoliderar. Se autoliderar, realmente ele se conhecer. E quando ele conhece, por isso que eu falei, quando nós nos conhecemos, quando nós entendemos sobre o perfil, o líder ele precisa ser especialista em pessoas. Tem um livro do Thiago Brunet que ele fala sobre muito isso, né? Você, como líder, você precisa o quê? Desenvolver sua habilidade de poder entender de pessoas, entender dos perfis, igual você trouxe aqui, né? Porque quando ele entende o perfil, ele vai saber colocar as pessoas certas no lugar certo, porque tem pessoas que ela tá abafando, mas ela tá no lugar errado. Verdade. Né? E assim, nós brincamos aqui nos bastidores, quando a gente falou da igreja em si, e muitas das vezes eu era um cara eu fazia, mas eu estava no lugar errado. Exemplo, se você, olhando para mim, você acredita que eu era ministro de louvor? Não. Então aí eu era menino. E muitas das vezes eu estava, tipo assim, talvez eu estava fazendo a coisa certa, mas eu era a pessoa errada para fazer a coisa certa. Sim. Então muitas das vezes na intenção de fazer ou de ajudar alguém, ou realmente na intenção dessa pessoa querer fazer ou agregar, ela só é uma pessoa, pode ser a pessoa certa, mas ela só está alocada no lugar errado. Exatamente. E quantos líderes que mata o potencial e as pessoas colocando ela no lugar errado, por não entender dessas pessoas, por não entender do perfil, porque às vezes na tentativa de querer ajudar acaba fazendo o quê? Atrapalhando essa pessoa. Verdade. Por quê? Porque não conhece das pessoas, não conhece do perfil. E muitos de nós, sem ter esse conhecimento, muitos de nós às vezes realmente prejudicamos outras pessoas por não entender desse perfil comportamental. Concorda sobre isso? Concordo plenamente. E dando alguns exemplos na prática da falta de inteligência emocional no contexto empresarial, né? Que hoje eu dou esses treinamentos para a empresa, você também faz Sim. isso. E aí é quando eu vejo funcionários, por exemplo, que não sabe respeitar, né, opiniões contrárias, não sabe lidar com crítica, não sabe lidar com feedback, não sabe se comunicar da forma certa. Então, como é importante a gente desenvolver a inteligência emocional dentro da empresa. Porque, como eu falei, são 4 perfis comportamentais, né? Não sei se dá pra gente entrar um pouco sobre isso, mas um exemplo, existe um perfil ali que é o perfil dominante. E aí esse perfil ele é uma liderança nata, mas é uma liderança nata que você tem que lapidar, porque a comunicação é mais curta e direta. E aí, por exemplo, quem não entende perfil é aquele que, nossa, fulano só quer ser o chefe, só quer mandar. E aí quando você entende perfil, não, poxa, fulano, o cara é um dominante, eu posso confiar mais coisas, o cara realmente ele executa. Ele vai para cima. Ele vai para cima, né? Ele realmente ali vai mordedor de quina, né? Aquele tubarão ali, aquele cara que é competitivo, que quer bater metas, que você pode, né, colocar metas altas ali, que ele gosta de ser desafiado. Mas já tem um outro perfil ali, que é o planejador, o paciente, o estável, que se você apertar um pouquinho, espana, né? Aí você fala, aí quem não entende de perfil fala, nossa, mas fulano é lerdo, pediu um negócio pra ele de manhã. Demais, né? Aí começa o julgamento, não é verdade? Exatamente. Aí você fala, nossa, mas fulano é devagar, quase parando, o mundo tá caindo e fulano, né, pedi pra ele negócio de manhã, ele não me entregou até agora. Sim, fulano, ele realmente preza ali a estabilidade, a segurança, você tem que realmente falar com ele com antecedência. Ele não funciona sob pressão como o outro perfil aqui que funciona sob pressão. Já tem um outro perfil, que é o analítico, né, a gente chama de um perfil mais sistemático, é detalhista, é observador. Focado nas regras. Focado nas regras ali, aquele perfil confiável, apegado à regra, tradições. Então já é um perfil ali que quem não entende já fala, nossa, mas como fulano é chato, tudo tem que ser do jeito dele, né? Fulano é cri-cri, se mexeu na mesa dele, ele sabe. E assim, quando a gente leva isso, né? Você tá ali com os líderes, até mesmo com a equipe, quando você leva essas informações, aí você vê aquela expressão, por isso que fulano de tal é daquele jeito, né? Então daí você começa ali a gerar essa sinergia, né, entre a equipe, você diminui ali, né, aquela questão do julgamento. Aí
Como que o perfil, então, comportamental pode... o maior desafio hoje que nós vemos no mundo empresarial, eu recebo várias perguntas, Clécio, como que eu posso engajar mais a minha equipe? Poxa, eu não vejo que todo mundo está jogando do mesmo jeito, tem um que puxa para cá, outro que puxa para lá. Então, já que a gente está falando de inteligência emocional, na sua visão, como que a inteligência emocional ela pode ajudar nesse engajamento da equipe? Então, para a gente gerar esse conteúdo para esse líder, esse gestor que está nos acompanhando aqui agora. Sim, então, como a gente já tem falado sobre esses perfis, isso aqui muda o jogo. Eu até brinco também que tem esses 3 tipos de funcionários que você vai ter que descobrir ali: jogador da série A, jogador da série B, jogador da série C. Inclusive é um dos meus e-books, né, que eu desenvolvi para que o próprio gestor ou o próprio líder, o próprio chefe, que às vezes não quer contratar ali um RH, né? Que eu também faço esse trabalho nas empresas, né? Eles me contratam para que eu faça esse processo seletivo. Então, eu faço um mapeamento ali de competências, faço uma entrevista minuciosa, pego esse relatório daquilo que eu percebi, daquilo que comprovei, né? Com a análise de perfil comportamental, passo lá para o gestor, para aquele que contrata. E aí ele vê se encaixa no perfil, porque muitas vezes, por exemplo, se você pegar um perfil ali dominante, talvez ali para vendas, ele é muito bom de bater metas, mas ele não é tão bom assim de paciência, de explicar, né, de perguntar, enfim. Aí se você pegar ali um planejador paciente, né, ele não vai ser aquele cara que vai captar, que vai atrás, não, ele já, né, é outra parte administrativa que você vai ter que colocar esse funcionário. Verdade. Então, você minimiza a rotatividade na empresa quando você entende desses perfis, você começa a entender que vai ter que ter pessoas que realmente tá caro para a empresa manter esse funcionário lá, que é melhor você demitir, pegar outro ali e contratar ali mais pelas competências emocionais do que pelas habilidades técnicas dessa pessoa. Porque o técnico ali, você vai, querendo ou não, você consegue desenvolvê-lo, né? Exato, e aí o caráter já não dá. Então, o que a gente precisa entender da personalidade? As pessoas sempre perguntam, Mary, personalidade muda? Então, existe uma estrutura em mim, em você, que é uma personalidade inata que Deus te deu, e isso há um consenso entre os neurocientistas de que 50% é estrutural. É a interação dos genes. O que é isso, Mary? Não muda. É como a gente pegar esse prédio que a gente está alocado aqui agora fazendo esse podcast e tentar mudar ele de lugar, botar ele lá para Asa Sul, agora não vai. Mas o que eu posso fazer com esse prédio aqui? Eu posso fazer um acabamento, eu posso fazer uma reforma, eu posso fazer uma pintura, eu posso mudar a fachada. E assim também é com a nossa personalidade. Existem habilidades que é possível a gente treinar, mas existe outra coisa que não vai mudar. É como esse prédio que não muda de lugar. E quando o líder ele consegue ter essa sensibilidade de entender o perfil de cada um ali, ele vai parar de às vezes, exigir de quem não consegue ser desafiado, não sabe lidar sem pressão. Ele consegue ter uma sensibilidade maior com quem precisa de um prazo maior, com aquele que, né, eu até brinco ali, o outro perfil, que é o perfil influente, comunicativo. É um perfil que ele é excelente ali de persuasão, de convencimento, que ele sabe levar não sorrindo pro cliente. É o cara que tá ali. Só que, né? Exato, só que se eu não lapidar esse cara, é aquele cara linguarudo, que vai às vezes soltar informação da empresa que não podia soltar, às vezes, numa reunião. É aquele cara que brinca fora de hora, que gosta de falar, que vai fazer brincadeira com aquele humor negro com quem. Cheguei! É aquele cara que vai fazer brincadeira e piada fora de hora, que vai ser descredibilizado. Então tinha tudo às vezes para ser promovido, mas por conta das brincadeiras, Mas é um perfil, né? Então todos eles têm coisas muito boas, mas também coisas que precisam ser melhoradas. Então, nós podemos, então, falar que o líder ele precisa entender dos quebra-cabeças. Exato. Então, são várias peças do Lego, são várias peças que ele vai colocando e que vai se encaixando. Exato. E aí mostra aquela figura top que pode ser colocada no quadro, né, como uma visão. Então, se a gente for poder fazer um resumo aqui, então, como conseguir, então, esse engajamento? É quando o líder ele entende pessoas e começa a colocar essas pessoas no lugar certo, direcionando ela, tipo, esse aqui é mais no detalhe, então é a função melhor aqui para esse. Esse aqui também já mais executor, então essa aqui é essa função. Então, na soma do todo, o que acontece? Acontece essa sinergia e esse engajamento ali, ele é um resultado de pessoa certa no lugar certo. Perfeito. É um outro e-book que eu até, né, trouxe aqui também para lembrar, que eu entrego isso também, essas dinâmicas em grupo, essas ferramentas ali de
aproximar, traz essa conexão emocional. Exato. Então, geralmente, quando eu tenho um tempo hábil ali numa empresa, eu dou a palestra, o conteúdo técnico tem que ser passado, entrego ferramentas ali para os funcionários, mas no final eu sempre coloco ali, ao final de uma reunião, ao final de uma palestra, uma ferramenta, uma dinâmica realmente para criar esse engajamento, para que eles consigam assimilar na prática como que é se eles não colocar isso em prática, o que eles acabaram de aprender. E aí, ou seja, é importante o líder também estar sempre se capacitando. Esse meu e-book eu coloco aqui as 10 dinâmicas, né, que eu mais uso nos meus treinamentos, nas minhas palestras, seja na igreja, no contexto de igreja funciona, seja no contexto empresarial funciona, seja no contexto de palestras. A gente precisa colocar essa prática para que as pessoas vejam o quanto a falta de inteligência emocional coloca tudo a perder. Então tem uma dinâmica ali que no final a gente coloca ali, separa em grupos de 5, escolhe um líder, aí nessa hora a gente já começa a ver cada um dos perfis funcionando, e a gente vê isso no dia a dia, que é aquele perfil, às vezes tem um lá que, se a gente não entender disso, o líder não entender disso, ele consegue ser facilmente manipulado por uma pessoa que é fofoqueira, por uma pessoa que tem um coração ali mais maquiavélico, né? Então, ele precisa desenvolver essa malícia, não tem outro nome. Aí a gente vai para o outro lado. Quando ele tem muito isso desenvolvido, ele não querer também manipular as pessoas, né? Tem isso também. Eu creio muito nisso, né? Até a própria palavra de Deus diz isso, né? Que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Exato. Então a gente precisa estar atento na intenção das pessoas. Então, um dos pontos também que eu até falaria para aqui, América, como é que eu faço para já começar a trabalhar minha inteligência emocional? Alinha a sua expectativa em relação às pessoas, né? Entenda ali a intenção dela e alinha a sua expectativa, que você vai sofrer aí. Você vai economizar muito, muito da sua energia em desgaste com relacionamentos, né? Eu quero até abrir aqui algo muito legal. Eu falo sobre os 3 As. As pessoas, elas querem ser amada, aceita e aprovada. Verdade. E acaba com essas 3 necessidades que eles não vivem a vida que eles para eles viver. Acaba vivendo uma vida pautada naquilo que as pessoas esperam que ela venha viver. Então aí tem uma frase: o que você seria se você não fosse o que as pessoas desejassem que você fosse? Uau. Aí, por quê? Nessas 3 necessidades, querer ser amado, ser aceito, ser aprovado, aí eu vou remeter um livro que tem uma vida que vale a pena ser vivida. Sim. Tem muitas pessoas vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida, baseado em querer ser aceito pelas pessoas, amado pelas pessoas e aprovado. Uma vez que quando nós vamos para a palavra de Deus, tudo isso já é. Verdade. Não vai ser, mas já somos, né? E quando nós entendemos isso, é um fruto também do Espírito, né? Então, se a gente for ver lá, se nós pegar a inteligência emocional e formos para a Bíblia, já está lá em Gálatas, né? Que é o fruto de poder realmente desenvolver isso. Por que eu estou falando isso? Porque quando você desenvolve isso, você também fica chato. Porque você não tá nem aí pra opinião de outras pessoas, né? Não tá, você liga realmente o dano. Você não tá nem aí porque as pessoas vão falar de você, vão pensar de você, você não tá preocupado com a sua reputação, porque eu sei que eu sou. E a partir do momento quando você sabe quem você é, então aí eu sempre, dentro do planejamento estratégico, tem aquela ferramenta análise SWOT. Sim. Para outros é fofa, mas eu sempre pego aquilo ali também, eu trago para a liderança, para a equipe, para ele fazer a análise SWOT pessoal. Para ele entender realmente qual é a força que eu tenho. Então, essa força me gera quais oportunidades. Eu não falo ponto fraco, eu gosto de falar ponto de melhoria. Qual é o ponto de melhoria que eu tenho? Se eu não melhorar, qual é a ameaça que eu tenho? Porque a ideia é de realmente fornecer para eles ali esse autoconhecimento. Porque nós não conseguimos mudar aquilo que nós não temos diagnóstico. Exato. E tem muitas pessoas que elas não conseguem avançar. E um líder, quando ele não desenvolve essa inteligência emocional, Mary, ele fica à margem de si mesmo. Verdade. Então, aí como ele tem pessoas que estão debaixo sobre a liderança dele, ele multiplica aquilo que ele é. Verdade. Aí acaba que ele é tampa, né? Ele é líder e acaba sendo tampa, não consegue desenvolver as pessoas. Aí acaba que ele deixa de ser líder para ser chefe. Sim. Olha, acho que só essa parte aí do podcast a gente já podia ir embora. Esses 3 As aí que o Clés acabou de falar, muda o jogo. E aí, ou seja, você abandona ali essa necessidade de aprovação,
Você para ali dessa busca por reconhecimento, a gente vai para a escada que eu chamo da escada da maturidade. Top. Você sai ali dessa busca por afeto, por reconhecimento e vai, né, para a maturidade de buscar a recompensa. Eu sei tão bem quanto que eu sou, eu sei aquilo que eu preciso melhorar. Eu até brinco nas palestras. Quem aqui tem que lidar com pessoas difíceis todos os dias? Aí todo mundo levanta a mão. E agora quem reconhece que você também é uma pessoa difícil? Aí poucos, né, já... Eu falei, ou seja, a gente precisa ter essa inteligência emocional de saber que eu lido com pessoas difíceis realmente no meu dia a dia, mas o meu olhar muda quando eu lembro que eu também sou uma pessoa difícil em muitos momentos. E nem por isso eu, né, tenho que sair dando cadeirada em todo mundo. Não, né? Né? Viu aí as cadeiradas, né? É por falta de inteligência emocional. Exato. E assim, como que a falta, dentro da sua vivência, claro, né? Eu tenho a minha, você tem a sua, mas dentro da sua vivência, como que você vê o impacto da falta de inteligência emocional quando se relaciona dentro da organização e essa produtividade também? Como que isso afeta muito aí nesses pilares? Bom, é o dia a dia ali da empresa. Então, às vezes, igual eu falei, a gente contrata ali a pessoa por competência técnica, mas é aquela pessoa que não sabe lidar sob pressão, não sabe respeitar a opinião. É outra brincadeira também que eu faço nas palestras, né? Quem aqui, na época da política, brigou no grupo da família, né? Que viu gente excluído, teve briga, aí, né? A maioria ali levanta a mão. A gente vê esse exemplo na prática ali em relação à política que teve, né? Dividiu, rachou no meio, né? Ou era direita ou era esquerda. E aí, ou seja, aquilo ali demonstrava uma tremenda falta de inteligência emocional, onde eu não sei respeitar a opinião contrária à minha. E aí, quando a gente vai para a empresa, é da mesma forma. A gente vê isso na prática, de pessoas que são muito competentes tecnicamente, excelentes mão de obra, que a empresa, né, teoricamente acertou na contratação, mas quando vai para trabalho em grupo, facilitar o trabalho em equipe, ter mais empatia, saber ali, não precisa concordar, mas eu preciso aprender a respeitar a opinião da pessoa. Eu também preciso aprender a me posicionar de maneira assim, eu vou expressar a minha opinião, né, sem confrontar, eu vou respeitar a sua, mas eu também preciso, né, me posicionar em relação à minha. E é onde as pessoas vai do 8 a 80 muito rápido, né? Ou é isso, ou é aquilo. Não, e do 8 a 80 tem tanta coisa que você pode aprender, que você pode se desenvolver. Então, eu creio que nesse contexto de empresa, que é o meu treinamento, né? Eu passo lá, eu vou 7, né? Geralmente eu fecho ali o pacote, ó, eu vou 7 quinta-feira aqui na sua empresa, eu trago a apostila, eu vou treinar a sua equipe e daqui 3 meses a gente conversa. No final eu faço uma pesquisa de clima, a empresa é outra, o clima da empresa é outro, porque como eu falei, eu trago essa parte técnica, mas eu também vou para a prática, eu boto eles ali para interagir, eu trago ferramentas dinâmicas para que eles possam entender e principalmente, Clésio, enquanto psicóloga mesmo, né? Tenho estudado isso diuturnamente a respeito de comportamento das emoções. Muitos ali, né? Tem traumas, tem dores. A pessoa precisa ter essa sensibilidade, que ela não é uma máquina que traz dinheiro para a empresa. Não, fora dali, ela tem uma história, ela tem um contexto. E esse as crenças ali, né? Exato. E esse meu treinamento é justamente isso, de reprogramação de crenças. Vamos lá, vamos entender um pouquinho desse passado, vamos aprender a respeitar ele, a sua história, vamos também olhar para o outro de maneira diferente. Então, ou seja, ao final do treinamento de 3 meses na empresa que eu faço lá em loco, os funcionários são os mesmos, mas o olhar deles de um para o outro em relação ao outro muda. É isso que diminui o julgamento, né? Diminui o julgamento. O outro passa a conhecer a história, então aí você gera essa sinergia e a produtividade ali, ela começa ali ter esse impacto. E aproveitando nisso, você se permite falar alguns cases para nós, um resultado que você já gerou, não um resultado, na verdade, que dentro da sua ferramenta, aquilo que você levou, né? Como que você pôde ajudar eles a desenvolver essa habilidade, os resultados que eles tiveram? Perfeito. Hoje já tem 2 anos que eu acompanho uma empresa aqui em Brasília, aqui na RD7 Eventos, e eu tenho visto, eles também têm visto, né? Recentemente agora eu até imprimi um banner gigante lá com os resultados dessa pesquisa de clima que eu fiz com eles durante 1 ano ali de acompanhamento. Então eu entrei lá inicialmente sem conhecer ninguém, né? Fui contratada e realizei esse treinamento que eu já dou ali, né? 7 quinta-feira, por 2 horas eu vou treinar a sua equipe. E aí ao final disso,
os resultados foram tão impactantes, né? O pessoal gostou tanto que ele falou, Mary, eu quero que você venha agora treinar essa galera, não mais em grupo. Eu quero que você esteja aqui, né? Me falem um dia na sua agenda que você possa vir para cá, organizar a agenda e trabalhar ali de maneira individual. Eu vejo a necessidade de trabalhar individualmente com essas pessoas. Eu quero que você seja psicóloga deles aqui agora. Que eles olharam, né, tiveram essa percepção, né? Exato. Então são 3 donos lá na empresa, né? E eu vejo que eles estão abertos para isso. Então a primeira coisa tem que vir da cultura ali dos próprios donos, né? Às vezes o cara ali só quer faturamento, só tem a vaidade de saber quanto que a empresa está faturando. E eles não fizeram o processo ali inverso, né? Eu quero realmente também o faturamento, mas eu também quero que isso seja com qualidade. Eu quero que essas pessoas também cresçam saudáveis. Então ele já olhou para a saúde mental dos funcionários. Então hoje eu vou lá toda terça e quinta à tarde, organizo a agenda. E o curioso, né? Ninguém me conhecia. São 29 funcionários lá hoje. Dos 29, 21 já fazem acompanhamento comigo de maneira individual. Então, ou seja, ele não obrigou. Ele falou, a Mary vai estar aqui agora toda terça e quinta de 2 às 6 da tarde. Vocês, né, criaram um e-mail lá para mim corporativo. Vocês vão mandar e-mail para ela se candidatando para quem quer fazer a terapia. Por quê? Lá o trabalho exige muita pressão. Eles precisam negociar, tem o setor de compras, tem a produção de eventos. Eles fazem eventos no Brasil inteiro. Então, lida com prazos, lida com negociação, lida com um cliente que é muito bom, que é o governo, né? Que eles fazem eventos para órgão, só para órgão público, né? Eles trabalham com licitação, então é pressão o tempo inteiro ali. Sim. De dar resultado, de entregar no prazo, de dinheiro que, ou seja, quando eles ganham a licitação, eles precisam ainda de um mês ainda para receber, mas eles precisam entregar o evento no prazo que, né, foi contratado ali, que eles ganharam. Então, ou seja, negociações de muito dinheiro. E que ele viu que ele falou, Mary, às vezes eu vejo que eles precisam só de um tempo ali para desabafar, né? Às vezes eu vejo que tem colaborador aqui que tá ruim no casamento, chega aqui e não desempenha bem. Então a gente precisa ter esse olhar, né? De que teve essa visão de poder e eles tiveram. Então equipe, hoje né? O meu maior case de sucesso eu fui para fazer um treinamento de 3 meses e eles viram tanto resultado que me colocaram lá agora para fazer o processo seletivo. Então, todo funcionário que vai entrar lá, inclusive quando eu cheguei lá, eu dei o treinamento para 15 pessoas. Hoje a empresa cresceu tanto que já estão com 29 funcionários. Quase dobrando aí, E aí, né? ou seja, eu dei 2 vezes o treinamento em grupo para os novos que chegaram, né? Dei primeiro para os 15, depois para os outros também eu dei mais uma vez o treinamento, 6 meses depois. E aí foi quando ele falou, não, agora eu quero você fixa aqui. Eu vi que o negócio tá funcionando, eu vi que a saúde mental dessa galera tá melhorando. A empresa está crescendo. Parabéns, eles né, mudaram, inclusive, já até de unidade, né? Eles estavam no lugar no CIA, agora já estão em outro lugar no CIA maior para, né, agregar esses 29 funcionários hoje. Eles estão em pleno crescimento. Então a gente vê o quanto a inteligência emocional dentro da empresa traz resultados, né? Mas me fala aí, na sua vivência com eles lá, como que é o senso de pertencimento desses colaboradores, hein? Bom, muda, né? Tem uns que falam, não, chegou meu momento aqui, né? E a pessoa, eu trago esse acolhimento para que ele possa ali saber que ali é o momento dele, que eu vou trabalhar com ética, do que ele fala ali vai ficar ali. E o mais interessante é que quando eu tô nesse momento com eles ali, da terapia mesmo, né, nesse momento terapêutico, o que a gente menos fala é sobre a empresa. Eu vejo que tem muito mais questões ali. Mas é por isso que eu falo, assim, o senso de pertencimento desse colaborador se sentir pertencente dentro da empresa, dele entender assim, poxa, a empresa tá investindo em mim. Exato. A empresa tá tendo ali um tempo para cuidar de mim. E aí, quando esse colaborador ele entende que ele está sendo pertencente para a empresa, ele não trabalha para a empresa, ele trabalha com a empresa. Verdade. Então ele deixa de vestir só o uniforme, ele passa a ser pertencente àquilo ali. Ele não veste o uniforme, na verdade, ele vive aquela vida ali. Verdade. Porque o gestor ali, o empresário, preocupou não com o funcionário, mas preocupou com a pessoa. E quando ele entende disso, olha só que top. Aí, essa pessoa bem, qual vai ser a produtividade dela? Qual vai ser a entrega dela? Sim. Esse funcionário, ele vai ser aquele morcego, aquele Batman dentro da empresa? Não. Porque ele fala assim, a empresa faz tanto por mim, por que eu não posso aqui chegar um pouquinho mais cedo ou sair um pouco mais tarde? Por que eu não posso aqui também poder? O que eu posso colaborar? Verdade. Aí ele deixa de trabalhar para e começa a trabalhar com. Uau. Entendeu? E por quê? Verdade. O empresário também ele entendeu essa lógica, né? O empresário entendeu o seguinte, ó, para eu conseguir o que eu quero, eu preciso também fornecer para ele o que eles precisam. Exato. E aí é onde entra aquela outra parte, que o empresário precisa ter essa sensibilidade, que nem tudo é dinheiro, né?
É resultado, o resultado o dinheiro é um resultado. E o mais incrível, né, dessa pesquisa de clima que eu fiz com eles agora recentemente, dos 29 colaboradores, só teve 2, que no final eu sempre boto eu faço uma pesquisa de clima onde eles possam fazer de forma anônima. Então, a gente não sabe de onde veio, né? Onde eles possam ser eles mesmos, possam dar sugestão de melhoria para a empresa e pode também sentar a lenha, né? Nos líderes, enfim. Sim, é aquele momento onde eles vão... Boca no trombone ali. Exato. Eles sabem que pode, né? Não precisa se identificar. É aquele formulário mesmo do Google Forms que a gente cria ali. E aí, quando eles... O mais incrível, né? Desses 29, só 2 ali falaram assim, poxa, poderia ter um aumento, né? Surgiram assim, tal, 2 só. Então, assim, a gente vê que não é sobre dinheiro, mas é sobre aquilo que... Exatamente isso que você trouxe, né? O funcionário ali que ele se sente pertencente, onde ele se sente valorizado, onde ele entende que ele não é só uma máquina que traz dinheiro para a empresa. O olhar do funcionário é outro, a produtividade do cara é outra, né? Que bacana. Mas assim, só que eu conheço empresários também que deixaram, tipo assim, tinha 40 funcionários, 100 funcionários. Demitiram todo mundo, fechou a empresa para poder só viver de rendas. Porque não consigo mais lidar com as pessoas. Não consigo mais. Então, porque na jornada dele, ele não se preocupou, talvez, em desenvolver a inteligência emocional dele, não se preocupou, talvez, ele não se desenvolveu. Exato. Então acaba que chega um tempo que que aconteceu, se desgastou. Mas assim, olha só o que é muito importante. A nossa empresa, ela é um centro de treinamento também, mas ela tem mais a ver com os outros do que comigo mesmo. A empresa, o que é a empresa? Nós somos meros mordomos, né? Meros administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Na verdade, a empresa não é nossa, é dele, ele deu para nós. E quanto mais a gente potencializa aquilo ali, mais nós podemos conseguir ajudar outras pessoas. Então, quando eu aborto uma missão, eu não aborto só a minha missão, né? Verdade. E ali eu estou roubando outras pessoas daquilo que eu era para ser resposta. Exato. Então, aí a gente vai além agora, estou indo além aqui, estou viajando. Então, a gente vai além só do mundo empresarial. Sim. Nós vamos, ou seja, a empresa em si, ela só é impacto de pessoas. Então, nós fornecemos serviço para quem? Para pessoas. Os colaboradores é quem? São pessoas. Então, nós é um ecossistema que gira em volta de pessoas. E pessoas é quem Deus mais ama. Verdade. E quanto mais nós olhamos para essas pessoas, não como elas mas como elas podem ser, mais nós olhamos e temos o olhar de Cristo para essas pessoas, né? Verdade. E isso tem sido uma oração que eu tenho feito muito, né? Eu falo, Deus, me ensina a amar aquilo que o Senhor ama. Me ensina a realmente olhar para a pauta que é o céu, né? Aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro. Então, é essa oração que eu tenho feito. Senhor, me ensina a amar aquilo que o Senhor ama. Me ensina a ouvir e a obedecer a sua voz. Me ensina a fazer aquilo que te agrada. E quando a gente tem esse olhar de olhar para si primeiro, eu até falo, né? Geralmente eu dou essa mentoria também para empresários. Eu falo que se essa mudança não for por você, que seja por quem precisa de você, que seja para quem precisa de você nesse momento. Então, geralmente está envolvido o casamento, está envolvido os funcionários. Então, desenvolva a sua inteligência emocional. Se não for por você isso, mas que seja então por quem precisa de você, por quem convive com você. Isso que eu ia te pedir, né, para você. Porque tem pessoas que realmente, quando ela não busca ajuda, acaba que ali ela fica meio que estafada. Então, eu queria que você pudesse aproveitar esse momento e você... Não vou falar nem conselho, não vou falar... Orientação. Qual a orientação aí que você poderia dar para essa pessoa, esse empresário, esse líder, que às vezes está chegando esse staff, né? De quê? De falta realmente de inteligência. A gente sabe que é a falta que tem, mas Sim. ele acha culpa ou culpado para muitas coisas. Então eu queria que você também pudesse aproveitar esse momento para você gerar aí esse aprendizado para eles, essa orientação para esses profissionais, para esse empresário, para esse líder. Perfeito. O empresário precisa ter essa maturidade mesmo, de saber que às vezes a gente trabalha 20 anos para uma empresa que não é nossa, nesse formato, né, talvez ali CLT, e 2 anos, 3 anos trabalhando no nosso, a gente quer desistir, a gente quer jogar a toalha. Né? Então, a gente... Um empreendedor que está iniciando, né, acontece muito isso, que é jogar a toalha. Né? Exato. E eu até recentemente... Geralmente um empresário vai indicando o outro. O empresário anda com o empresário, né? Então, recentemente eu recebi um
que foi um amigo e falou, ó, vai lá na Mary, né? Você precisa trabalhar isso, cara, não desiste não. O que aconteceu? Na pandemia, ele começou no quintal de casa, na garagem de casa, a abrir uma hamburgueria. E aí, de repente, o negócio, boom, né? Na pandemia foi quando alguns quebraram, esse dele foi quando ele prosperou muito. Só que o cara é esse perfil dominante, né? Quando ele chegou lá, vai pra mim, não, beleza, quero ver o que aí o Rodrigo me indicou e tal, quero saber que, né, vamos lá, tô aqui. E eu falei, ó, o processo é assim, eu só vou te acompanhar durante 3 meses, eu quero trabalhar isso e tal, durante a sessão. E aí, na hora, esse cara enche o olho de lágrima, né? Ele falou, agora eu entendi, né? Eu tava muito focada ali no faturamento, atrás do CNPJ e deixei de lado o CPF. Então, o empresário ele precisa entender isso, que se o CPF estiver forte, se você desenvolver sua inteligência emocional, se você trabalhar ali as questões que você precisa ser trabalhada, eu falo que é 3D, né? Você precisa descobrir se tem ou não alguma coisa que tem te travado, você precisa desbloquear e você precisa decolar. E aí chegou num ponto que ele estava querendo desistir. Ele falou, nossa, eu estava pensando já em desistir, ou seja, a hamburgueria dele hoje é bem conhecida aqui em Brasília, tem muitos seguidores, né? Ele cresceu bastante mesmo, de 3 anos para cá, foi muito rápido. Ele falou, nossa, um crescimento muito rápido, Mary. Eu vi que tudo aquilo que eu queria, né, um carro que eu queria, a casa que eu queria, eu jantei, de repente eu me estagnei. Ele falou de chegar ao ponto do cliente olhar pro cardápio e perguntar assim, esse hambúrguer é assim, assim, assado, e ele ficar indignado com a pergunta da pessoa. Não, ele falou, não é possível que esse cara tá me perguntando isso, tá escrito aí, a pessoa tá com preguiça de ler, aí você vê que não tem a ver com quem tá perguntando, mas tem a ver com ele, que já tá ali estafado, que já tá ali sem propósito, que perdeu realmente o tato pra coisa e que não entendeu ainda sobre o perfil dele. E aí, ou seja, o perfil dele ali é esse perfil que realmente não, ele é muito prático, muito lógico, mais curto e grosso nas respostas. Então, cara, essa parte você tem que delegar, tu não tem que estar na frente da hamburgueria com o cardápio na mão tentando atender pessoas. Esse não é o seu forte. Então, você vai ter que aprender a delegar isso ou desenvolver um pouco mais disso, senão você vai perder pessoas, senão você vai colocar, você vai destruir suas relações, né, de forma ali, por não passar por esse autoconhecimento. E o mais interessante, todo mundo que chega ali me procurando por uma causa em específico, geralmente é aumentar o faturamento, minha empresa estagnou. Aí quando você vai mesmo a fundo para o processo, você vê que tem outras questões que precisam ser resolvidas. No caso mesmo desse empresário, e ele tinha uma semana só que ele retornou para casa, né? Decidiu restaurar o casamento, mas, ou seja, até o casamento foi afetado, né? Subiu ali para a cabeça e tal, se perdeu no meio do processo. Então é isso, esse autoconhecimento ele faz toda a diferença, porque eu preciso ter um propósito, eu preciso entender que eu tenho algo a ser feito aqui e que Deus está contando comigo. E se eu abro mão disso, se eu fujo disso, não afeta só a mim. Todas as nossas decisões que a gente toma não fala só de você, né? Mas vai respingar em tudo. Então foi quando caiu a ficha para esse empresário de que os valores dele, ó, que ele quando chegou lá falou, nossa, Mary, né? Faz todo um processo, chega uma hora que eu preciso voltar no passado dessa pessoa para que ela possa entender. Aí qual que era o BO dele, né? Digamos assim. Totalmente órfão de pai. Então a mãe foi mãe solteira, 3 irmãos, cada um de um pai, nenhum foi presente. E aí você já vê ali as consequências lá na frente. Como é que ele com uma filha de 4 anos, como é que esse cara ia ser pai se ele nunca teve pai? Como é que ele ia valorizar o casamento se ele nunca nem teve referência de casamento dentro de casa? Então é todo esse trabalho que eu preciso fazer com esse cara de, vamos lá, você tá indo pra rota contrária, cara. Você vai se arrebentar se você continuar achando que o caminho é esse daí. A gente precisa resgatar ali a sua verdadeira identidade, saber quem você é, saber o seu potencial, saber para aquilo que Deus te chamou aqui nessa terra e que se não for por você essa mudança, que seja por quem precisa de você. Deus já confiou uma filha de 4 anos, Deus já confiou uma esposa nas suas mãos e você vai prestar conta disso. Aí o cara fica aqui pensativo, né? E quando a gente fala de empresário, pô, é o líder, é pessoa, é você que está nos acompanhando aqui. Isso também se reverbera em você, né? Você se dedicar a você mesmo, você se autoliderar, você investir em você, você realmente parar, se autoanalisar, parar para você viver o momento presente, você entender que você é resposta para alguém, seu negócio é resposta para alguém, a sua liderança também é resposta para alguém. E quando você se descortina disso, quando você se descobre nisso, né, você começa a sair de dentro para fora. Então deixa fluir, deixa você se conhecer, gere para você realmente talvez essa oportunidade, porque nada acontece, né, sem você, nada acontece sem liderança, nada é corrigido sem liderança, nada vai para frente sem liderança, mas a primeira pessoa que você precisa liderar é você mesmo. É você se dar essa oportunidade, é você se abrir. Porque tem muitas pessoas, mesmo, que eles até querem
mas não se dão a oportunidade. Verdade. Né? O ego, né? Exatamente. Não esvazia o copo, tem um ego lá em cima e não consegue desenvolver. Sabe até que precisa fazer, mas às vezes se culpa, se autodeprecia, sabe até como fazer, mas não faz. Exatamente. E não faz. Só que aí ele não prejudica a si só. Você usou muita palavra. Se não é para você, que seja para outra pessoa. Sim. E as pessoas, às vezes, ele tá tão é tão egocêntrico, nem olha para as outras pessoas, né? Acontece muito disso. Verino, então, estamos aqui caminhando para o final. Queria que você pudesse aí falar onde as pessoas elas te encontram. Logo aqui abaixo também, pessoal, na descrição desse vídeo vai estar aqui as redes sociais da Mary, o contato dela. Você pode procurar para poder falar com ela. Eu queria que você fizesse aí suas considerações finais também. Perfeito. Vai aparecer aí, né? Mary Ellen. No Instagram você consegue me achar. Tem o site aí também com as informações. Olhar ali e falar, entra lá em contato com ela. Vamos lá, @PsiMaryEllen, siga aí nas minhas redes sociais, eu tenho entregado muito conteúdo aí de valor, para que você se conheça, desenvolva a sua inteligência emocional, melhore ali, para que você realmente decole, né? Eu creio que a nossa vida ela é muito curta ali para que a gente viva de maneira medíocre, para que a gente viva ali de maneira abaixo do nosso potencial. E você desenvolvendo isso, imaginar que você é essa Ferrari, mas que se essa Ferrari tiver com o freio de mão puxado, ela não vai, né, desenvolver o pleno potencial dela. Bom, tenho esses atendimentos individuais, essas mentorias para empresário, para servidor público, para quem gostaria realmente de se conhecer. Então, é um processo profundo aquilo que eu desenvolvo no meu escritório. Estão todos convidados para tomar um café, agendar aí comigo. Manda aí um alô pelo WhatsApp, que a nossa secretária vai entrar em contato com você para agendar. Tem esses atendimentos individuais para quem gostaria de saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Faça essa mentoria, esse acompanhamento de 3 meses. Seja o que for o desafio que você estiver enfrentando agora, se estiver precisando vencer a procrastinação, geralmente a gente sabe o que precisa fazer, mas não consegue agir. Se você realmente quiser vencer a procrastinação, tem jeito para isso. Às vezes você está ali, estamos aqui, né, chegando no final do ano, é aquele sentimento de o que eu fiz da minha vida, né? Mais um ano passou e o que eu fiz. Então, se esse sentimento de insegurança, de culpa, de procrastinação, de medo, de desânimo vem, né, que todas essas ferramentas que eu trabalho hoje é para te ajudar a potencializar aí os seus resultados para que você consiga sair do lugar. E para empresas, né, que gostariam de fazer esse trabalho, como eu relatei aqui, esse trabalho de mapeamento de competências, pesquisa de clima, processo seletivo, você que gostaria de entender como contratar ali de forma mais inteligente, como demitir de forma justa, como entender um pouco mais ali sobre liderança, sobre treinamento empresarial, clica aí também que eu consigo te auxiliar nisso, eu posso, né, trazer essas ferramentas para melhorar ainda mais o faturamento da sua empresa. E palestras, né? Como eu falei, eu vim do contexto de igreja, onde Deus manda, onde Deus convida, a gente vai. Seja palestra em igreja, seja ministração. Então, geralmente, quando alguém entra em contato comigo, né? Você prega também, sua agenda tá vaga tal dia, eu falo, tá, e você quer a Mary palestrante ou você quer a Mary ministra do evangelho? Que tem diferença, né? O que você quer que eu faça? Então, a Mary, ministra do evangelho, pregadora da palavra para o reino de Deus, eu sempre falo, não tem preço, né? Mas se você já quiser a Mary palestrante, psicóloga, treinadora comportamental, especialista em reprogramação mental, aí eu tenho outras ferramentas para auxiliar, seja a sua equipe da igreja, seja os casais, seja a sua empresa, seja, né, órgãos públicos também, como eu já palestrei. Obrigado, Mary. Quero agradecer você, Mary, né, pela sua disponibilidade aqui. Agradecer também o pessoal que nos acompanhou aqui. Esse vídeo está gravado, você possa lá pegar e compartilhar com outras pessoas, com outros empresários também. Você pode seguir o canal. Logo também na descrição desse vídeo vai estar as redes sociais da Mary, você colocou lá um link também de site, vai estar lá, tá bom? Então é isso, quero agradecer vocês que nos acompanharam aqui, nós vamos estar encerrando agora aqui esse episódio aqui, porque qual é o nosso objetivo aqui hoje? Foi falar sobre a importância da inteligência emocional. Claro, nós pegamos aqui sobre os públicos de liderança, gestores, empresários, mas nós queremos frisar aqui que todo ser humano ele precisa também desenvolver essa
essa habilidade de você saber lidar consigo mesmo, de você entender as suas emoções, de você se autogerenciar, se você gerar o governo sobre a sua própria vida. Então, você possa voltar a esse episódio, você vai pegar papel e caneta e você possa fazer suas anotações, tá bom? Gabriel, você tem que me lembrar, todo início de episódio eu vou mandar o pessoal pegar papel e caneta nas mãos, porque isso aqui que nós estamos trazendo aqui, não é só simplesmente podcast, isso aqui é uma aula, isso aqui é uma mentoria, isso aqui é um treinamento. Se a pessoa que está nos assistindo pegar lá, assistir, colocar nota, né, botar nota e colocar realmente um plano de ação, tenho certeza que isso vai ser divisor de água na sua vida, no seu casamento, no seu negócio, tá bom? Porque aqui nosso objetivo é fazer com que nós possamos crescer juntos. Então, obrigado você que nos acompanhou. Até o próximo episódio aqui na Notes TV. Aqui nós crescemos juntos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.